Olá, família querida, seja bem-vinda a mais um encontro nosso aqui no Consultório de Família. É um prazer ter a sua companhia, sempre, de verdade, é muito bom. Cada vez que diz no ar, eu entro aqui em conexão com você e eu espero que seja recíproco também, que você fique com a gente para bons momentos de aprendizado. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, você sabe, no Brasil e no mundo. Mas o nosso país está passando por um tempo ainda de maior provação em face de sermos um país tão grande, com dimensões continentais. E o que dizer sobre os problemas que envolve o tema pandemia, quantas mortes. E nós estamos, diria, assustados, atenciosos, ocupados com esse tema. Pessoas que estão perdendo o seu trabalho, pessoas que estão perdendo parentes, queridos, amigos, filhos sem pais, pais perdendo seus filhos. A situação é dramática. Não é uma questão de nós fecharmos os olhos para isso e dizermos assim, Darleide, vamos olhar para o lado bom. Nós estamos vivendo uma pandemia e há que se considerar o que significa uma pandemia e contabilizar os mortos 24 horas e ver estes números crescendo como nós temos visto nos últimos dias. É para nós nos solidarizarmos, é para nós pensarmos uns nos outros. Não é somente uma questão de olhar à nossa volta e dizer, bom, comigo está tudo bem, e o resto que se exploda. A gente precisa ser muito cauteloso com isso. Ao mesmo tempo que precisamos ser muito cautelosos em cuidar da nossa mente, de fato. Como é que a gente equilibra as coisas? Tem uma situação inegável, mas há também que se prevenir, que se cuidar, especialmente quando nós percebemos que ninguém está imune de fato a isto. Até porque a imunização de todos nós não aconteceu e está longe disso acontecer. Mas como é que a gente equilibra a atenção, a preocupação, o estresse que essa pandemia produz com o cuidado da nossa saúde e especialmente será o tema de hoje, a nossa saúde mental. Apesar de saber que não dá para a gente separar muito uma coisa da outra, separar a mente do corpo, isso não se faz. Falar de saúde mental é também falar de todo um conjunto que é o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso estilo de vida, está tudo junto e misturado, somos um só. Mas em se tratando de doenças emocionais, segundo a Organização Mundial da Saúde, eu já disse isso para você, já declarou que há em curso uma pandemia de doença mental. Porque a depressão, a ansiedade e transtornos afins têm aumentado duramente. E em função da pandemia, obviamente que isso acelerou e agravou-se mais ainda. Como é que a gente faz para cuidar da nossa saúde mental? Tem pessoas que estão num nível de estresse absurdo. Tem pessoas que desenvolveram uma depressão por causa deste um ano que nós estamos praticamente enclausurado, pessoas que não saem de casa há um ano, pessoas que estão vivendo sob condições muito difíceis de afastamento. E isso gera estresse, isso gera sofrimento emocional, físico, enfim. Como é que a gente lida com isso? Crianças e adolescentes precisam da nossa atenção. Os do grupo de risco, como bem chamamos, sabemos, o que fazer? Bom, nós vamos hoje ter o privilégio de receber aqui no consultório de família uma das profissionais mais queridas e de maior competência que nós temos aqui, junto com a gente já há muitos anos, colaborando com a gente e vem hoje mais uma vez nos ajudar a pensar sobre essas questões importantes. Eu estou me referindo à doutora Rosana Alves, que é psicóloga, neurocientista, ela vai falar com a gente por Skype, ela é doutora em neurociência, tem pós-doutorado também na área e vai nos ajudar a pensar sobre essa temática saúde emocional, saúde mental. Como é que a gente lida? Ontem eu encontrei uma professora e ela estava muito cheia de trabalho e preocupações. Ela dizia, Darleide, ore por nós, porque nós temos que atender alunos com as aulas híbridas, nós temos que atender alunos que estão em sala de aula, nós temos que atender os pais com a demanda que os pais têm em relação a cuidar desse momento
de ensinar aos seus filhos em casa de uma maneira diferente do que faziam antes? Nós estamos sobrecarregados, nós estamos cansados e começamos ali a falar também sobre outros profissionais a seguir. O que dizer com os hospitais lotados, já faltando médicos, enfermeiros que possam dar suporte a estes pacientes que estão chegando, essa demanda tão alta de pessoas infectadas? O que dizer daquelas pessoas que estão com câncer, que estão com outras doenças, que precisam também de cuidado, cirurgia, é de deixar todo mundo preocupado. Então, nós queremos auxiliar hoje você, de todas as áreas, em todas as circunstâncias, com as dificuldades de cada um, a pensarmos como é que eu posso me prevenir ou que eu posso atender melhor a minha saúde emocional, a minha saúde mental no momento tão exigente como esse de agora. Produção, a doutora Rosana já está com a gente. Ela vai falar com a gente por Skype. Seja muito bem-vinda, doutora Rosana Alves. Muito bom tê-la aqui mais uma vez. Primeiro porque é sempre um prazer receber uma amiga aqui no programa comigo. Já são anos, né, amiga? Muitos anos. E é muito bom tê-la de volta, apesar de falarmos de um tema que faz a gente, mais uma vez aqui nessa noite, lembrar que estamos numa pandemia. Bem-vinda, entrego para você a pergunta e deixo com você a palavra. Como lidar neste tempo de pandemia, no que diz respeito à nossa saúde emocional, por onde a gente começa essa história de organizar a mente diante de tanto estresse, Rosana? Boa noite, Darleide, amiga de muitos anos. Uma honra estar aqui, mesmo em circunstâncias tão desafiadoras, mas neste programa que cumpre o seu propósito de trazer informação, de trazer paz, esperança, mesmo em meio a tantas dificuldades. Bem, quando nós pensamos neste momento, o primeiro passo é de fato nós tomarmos consciência do momento que estamos vivendo. Porque tão prejudicial quanto fingir que o problema não existe, é ser pego de surpresa por ele. Eu, nesta semana, estava escutando o áudio, não tenho muito hábito de escutar as notícias, porque a gente sabe exatamente o que acontece, falo dos relatos, né? Mas essa semana eu estava ouvindo e era muito interessante e triste um WhatsApp de um filho mandando para a mãe dizendo assim: mãe, estão me levando para UTI. Desculpa eu não ter levado a sério o seu conselho. E ele entra na UTI, o nome do rapaz era Lucas, e ele falece, ele não volta da UTI. Então eu penso que nós precisamos ter um equilíbrio entre não desesperar, porque o desespero nos torna mais vulneráveis, porque é um estresse, aí você não consegue dormir direito, você não se alimenta direito, e tudo isso nos torna mais frágeis, afeta o nosso sistema imunológico, impedindo que nós tenhamos mais possibilidade de enfrentarmos o vírus, caso entremos em contato com ele. Mas, ao mesmo tempo, ir para o outro extremo de assim, está tudo certo, também pode fazer com que a pessoa seja infectada e a consequência também seja extrema. Então, acho que a primeira ideia que nós precisamos trazer é essa, do equilíbrio. Do equilíbrio, Darleide, permita-me ampliar isso neste momento, porque também é muito importante. Mesmo aqueles que estão sendo imunizados, e este é um grande mito da vacina, né, de qualquer tipo de vacina. Ah, eu escutei que alguém foi vacinado, mas mesmo assim contraiu a doença e faleceu. Então a vacina é mais para matar as pessoas ou é fraca que a gente usa. A gente precisa ter um pouco de calma quanto a isso, tá? Desfazer alguns mitos quanto às vacinas em geral. Vacina por si só não é tudo. Se o seu sistema imunológico estiver fragilizado, ó, talvez ela nem faça efeito em você. Então, é a possibilidade que o sistema imunológico recebe para poder atacar o vírus. Mas este sistema imunológico precisa estar forte. Tem gente saindo da fila da vacinação achando que pode ir para aglomeração. Primeira coisa, depende do sistema imunológico. Segundo, gente, depois da última dose, a vacina foi dividida em 2 doses. Desculpa se esse assunto está sendo repetitivo, mas Tá eu acredito ótimo. que é muito importante. Porque olha,
A gente começa a ficar imunizado 2 semanas depois da segunda dose, gente. Não tomei a primeira dose e tudo resolveu. Depende de sistema imunológico e vai ser imunizado 2 semanas depois da segunda dose, em média, mesmo que vacina ou não se baixe a guarda, Uhum. ok? Então eu trago este assunto até para que a gente não seja emocionalmente pegos de surpresa. Puxa vida, minha mãe foi vacinada, mas olha, uma semana depois a minha mãe estava com Covid, 15, 20 dias depois ela faleceu, a gente sabe de relatos sobre isso. É, Não é porque vacinou que vai voltar para o convívio, certo? Então aí só uma ideia mesmo do imunológico. Depois quando a perfeito. gente fala Perfeito, porque afinal de contas, são essas informações que vão criando consciência, que vão fazendo com que nós tenhamos de fato o entendimento do que nos está acontecendo e, inclusive, eu chego a dizer que eu não tinha ouvido exatamente essa explicação dessa maneira, com recorrência nos meios de comunicação. Portanto, é uma informação que você traz extremamente pertinente e necessária. Se lembrar de outras, não se faça de rogada, joga aqui na conversa pra gente, tá bom? Rosana, você diz a respeito do estado imunológico de cada um, da condição de cada um em termos de saúde, ou seja, nós precisamos ter também uma atenção. Eu li outro dia a respeito de alguns cientistas que trouxeram a informação de que esta pandemia só está sendo tão mortal quanto está sendo, não somente porque o vírus é novo, mas porque nos pegou também já muito doentes, muito debilitados, muito fragilizados. O que você diz a esse respeito também, para a gente acender aqui a ideia do quão necessário é que a gente cuide da saúde em termos preventivos e também pós-vacinação, esse estado, esse cuidado com a saúde para termos um sistema imunológico melhor, já é de grande importância, né? super válido, porque é só pensarmos que existem os grupos de risco, ok? Se existem esses grupos, é porque existem pessoas que são mais vulneráveis. E quem nós encontramos lá? Idosos que, na maioria das vezes, já têm um sistema imunológico mesmo mais comprometido, já apresentam mais doenças como diabetes, a hipertensão, já podem ter aí distúrbios do sono. Quando nós olhamos pessoas em sobrepeso, pessoas com problemas respiratórios. Então, de fato, quando nós olhamos para a saúde da população mundial, nós ganhamos em expectativa de vida, ou seja, estamos vivendo mais anos, mas nós pioramos muito a nossa saúde, isso é fato. Nós estamos vivendo mais, mas com menos qualidade de vida. E esta fragilidade da nossa saúde tem feito com que o vírus, sem dúvidas nenhuma, atinja mais pessoas. Então, quando nós olhamos, até mesmo, Darleide, quando a gente pensa no início da pandemia, algo que a gente já falava lá atrás, né? Eu lembro que lá no início eu falei com vários programas e etc, e eu já falava isso. Olha, estão todos os veículos de entretenimento nos dando a possibilidade de acessos gratuitos, porque a gente está dentro de casa. Então, canais liberando tudo e etc e tal. E as pessoas maratonando séries a madrugada inteira. Gente, sistema imunológico depende do nosso sono. É no sono que a gente tem a melhor produção de anticorpos, que a gente faz a limpeza, a faxina, a gente mata muita coisa que precisa matar desse organismo, as células são recuperadas. E as pessoas começaram a quê? A bagunçarem o seu sono. Com isso, elas ficaram mais vulneráveis, tanto às doenças físicas, separando assim, quanto às emocionais. A privação de sono, por exemplo, é uma porta de entrada para depressão e ansiedade. Não somente em pessoas que são vulneráveis a esses transtornos, mas também, por exemplo, o estresse já é um fator de vulnerabilidade. O estresse não apenas deste momento que é tão difícil para todos nós, de uma situação sem precedentes dos nossos tempos, e além disso, da incerteza e etc e tal, e também
junto a tudo isso, esse estresse, vem o estresse físico. Esse corpo que vai sendo afetado, porque nós não estamos cuidando dele. Então, quando nós olhamos para essa fragilidade física, nós estamos falando, consequentemente, de uma fragilidade emocional. Porque quando eu não estou alimentando direito, quando eu estou extremamente preocupado, quando eu não durmo direito, isso tudo vai me tornando mais vulnerável às doenças emocionais. É tanto que a gente tem muitos relatos de pessoas que não tinham nenhuma vulnerabilidade, ansiedade e depressão que desenvolveram durante esse tempo. Então, todo cuidado é pouco que nós temos que ter conosco, com as crianças, com os adolescentes, com todos, porque estamos todos sofrendo as consequências. E eu digo isso pela minha casa. A Angelina, que é uma criança extremamente saudável, extremamente feliz, mas ela chegou a um ponto que ela falava assim: eu não aguento mais, eu não aguento mais ter que ficar dentro de casa, não poder encontrar meus amigos. Ela ainda não conhece a professora dela e era o sonho dela. Então, nós já temos situações que nós não podemos controlar. Então, naquilo que podemos atuar, aquilo que está em nossas mãos, precisamos fazer. Muito bem, você que está chegando agora, eu estou conversando com a doutora Rosana Alves, neurocientista, PhD em neurociência, nos ajudando a entender como nós nos adequarmos ou como nós nos reorganizarmos nesse tempo de pandemia. Então, mande aqui a sua pergunta, fala com a gente, nós estamos no nosso Facebook, nós estamos ao vivo, você pode mandar a sua mensagem agora para a gente, como algumas pessoas já estão fazendo, muito obrigada por isso, pessoas dizendo sobre seus filhos que estão ansiosos. Tem uma mãe aqui dizendo que a criança xinga, tira ela do sério e ela está sem saber o que fazer. Essa criança fica nos jogos online, ela diz, ele aprendeu essas coisas em jogos online. Uma outra mãe uma outra que nos escreve, não é sobre o seu filho, mas ela diz, estou vivendo crises muito preocupantes, sintomas ruins de ansiedade, principalmente à noite. Outra, a Flávia diz, precisamos urgentemente de palavras de ânimo, pois as pessoas estão desesperadas e isso é muito triste. É exatamente isso e é essa a nossa intenção de trazermos as questões claras como elas são, abrir os olhos, chamar a vigilância, mas apontar o caminho. Primeira questão aqui já dita é mesmo diante da imunização via a vacina que está sendo oferecida, ainda que muito aos poucos, que nós sejamos muito cuidadosos, até mesmo quando formos vacinados, do grupo de risco, sejamos cuidadosos. Segunda coisa que a doutora Rosana já nos trouxe é o cuidado com a saúde, no que diz respeito aos hábitos de vida, é fechar as portas, se antecipar ou até mesmo tratar aquilo que já está aparecendo aqui nas perguntas feitas até agora, como por exemplo a ansiedade. A ansiedade que também é das crianças, também é dos adolescentes, dos seus pais, de todos. Nós estamos ansiosos, preocupados, estressados. Como é que a gente vai se organizar diante desse quadro? Então, já apontamos aqui, segundo a doutora Rosana Alves, que é importante que nós sejamos capazes de realizar aquilo que nós já sabemos comprovadamente resultar em saúde, tanto preventivamente quanto também de forma reparativa. Se você é uma pessoa que tem percebido estes sinais de ansiedade, como a Flávia que nos escreveu, ou melhor a Kátia quando nos escreveu, é pensar no que você tem feito, quais os hábitos de vida que você tem praticado, os hábitos de vida saudável, como está a tua alimentação, como está a qualidade do seu sono, se não dorme bem, por que não está dormindo bem, que horas tem ido dormir, que horas tem acordado, se faz exercícios físicos, se toma água, se toma sol, e você já nos deve ter ouvido falar muitas vezes aqui sobre os cuidados com a saúde. Isso resulta em saúde mental também. Nada melhor do que hoje nós estamos recebendo a doutora Rosana Alves. Eu te convido a continuar perguntando, mandando a sua pergunta, entrando em contato com a gente, e eu volto a convidar a doutora Rosana Alves para que a gente continue aqui trocando ideias. Volta para cá, doutora Rosana, fala para a gente, já que nós citamos agora há pouco a Angelina, linda, sua filha, e outras mães aqui trazendo a questão com seus filhos, como é que a gente pode lidar ou ajudar os nossos filhos a lidarem melhor? São apenas crianças ou adolescentes, ainda
com uma série de questões em desenvolvimento, o seu corpo, a sua mente, o seu aprendizado. Como é que a gente cuida melhor dessas crianças, sendo que os adultos também precisam de ajuda? Como é que a gente faz isso, Rosana? Eu gosto muito de pensar que a maior parte das dicas serve tanto para adultos quanto crianças, então a família toda pode usufruir. Primeiro, nós não podemos esquecer que nós precisamos de rotina, mesmo dentro de casa. Então, a criança, se ela tiver ali, ela já tem o horário da aula dela. Se ela tiver, depois da aula, se ela tiver a clareza que depois da aula ela vai poder brincar um pouquinho, depois ela tem a tarefa, depois o lanchinho da tarde. Se esta rotina for clara e for seguida, ajuda a diminuir a ansiedade. A nossa também. Nós muitas vezes andamos extremamente agitados por falta de rotina. Então, se dá tempo, eu vou lá e faço algo atropelado, depois eu vejo, já chegou a hora do almoço, eu ainda estou aqui nessa correria. Então, rotina. Outra questão que é extremamente importante é o diálogo. E isso nós podemos sim aproveitar um pouco mais. Se existe algo que, se a gente pode falar de algo positivo da pandemia, é a possibilidade de estarmos todos em casa. Então não abram mão das refeições juntos, pelo menos uma refeição por dia. Eu acredito que seja possível para a maioria de nós. Durante as refeições, é um momento muito, muito importante para conversarmos sobre como estamos sentindo. As neurociências indicam, em alguns estudos, que a conversa ao redor da mesa se torna até mais importante para o desenvolvimento do cérebro, para lidar com regulação emocional, até mesmo do que lendo livros. E olha que os livros têm um poder absurdo sobre o nosso cérebro, pensando aí em desenvolvê-lo. Mas quando nós estamos ali sentados à mesa, é o momento sim de conversarmos, de falarmos sobre como foi o seu dia, qual a sua dificuldade, em que eu posso te ajudar. Nesse momento, nós podemos ouvir os nossos filhos e também colocarmos diante deles, não como forma de preocupá-los, mas de que também para nós tem sido um desafio. E nunca podemos desprezar o que é sofrimento para a criança. Você adulto talvez esteja preocupado com o desemprego, e é uma grande preocupação, mas o seu filho está preocupado que ele não vai ao aniversário do amiguinho, também é uma grande preocupação para ele. Então não desdenhem, levem a sério o sofrimento, porque ele é proporcional à nossa maturidade. Então, olha, o diálogo, essa possibilidade de sentar à mesa e já aproveitar, ser esse canal aberto de conversa. A rotina é extremamente importante. Nessa rotina, quando nós falamos de crianças ali até 4, 5 anos de idade, se você reservar, pai, mãe, 20 minutinhos por dia para brincar com ele, 20 minutinhos, que o foco seja neles, já diminui a ansiedade. Porque ele já está largado, ele já não vai para a escola, é tudo incerto. Ele já está sem poderem brincar lá fora. Então, que eles tenham um pouquinho importante. E colocando isso em prática, já vai ajudar bastante essa criança a apoiar essa situação, que a gente não sabe ainda quando ela vai passar. Nós estamos com um pouquinho de instabilidade no sinal com a Rosana. A gente já volta, tá? Vou chamar o intervalo daqui a pouquinho, Rô, mas deu para entender muito bem quando você faz a gente pensar sobre rotina, diálogo, dar atenção ao sofrimento. Sabe uma coisa que a gente costuma fazer? É esquecer que crianças sofrem e dar atenção a esse sofrimento. Nós adultos sofremos, crianças sofrem, adolescentes sofrem, mas normalmente nós lemos a desordem emocional, a tristeza, o desconforto que uma criança está sentindo ou um adolescente, nós imediatamente chamamos de rebeldia, de desobediência. E a gente não para pensar o que essa desobediência ou essa tal rebeldia está sinalizando. As crianças também estão estressadas. Elas gostariam de estar vivendo de outra maneira, especialmente as crianças que tinham uma rotina antes e ela mudou depois, mudou agora.
Portanto, é saber que mudou para todos nós. E nós que somos adultos, se temos nos desorganizado emocionalmente em outras esferas da vida, imagine crianças e adolescentes. Mas às vezes nós somos um tanto quanto insensíveis ao sofrimento delas. Então, mãe, você perguntou aqui, por exemplo, aliás, trouxe a questão de o seu filho está xingando, está se comportando de maneira indevida e você está muito chateada com isso, muito triste, sem saber o que fazer e você diz, responsabiliza os jogos online. Mas veja, não é uma questão de responsabilizar você, mas nós precisamos perguntar também. Por que nossos filhos estão tão acostumados a ficar tanto tempo no computador, nos jogos? É porque justamente houve um certo desamparo para eles ou foram deixados na companhia dos computadores, dos jogos e, portanto, faltou diálogo, faltou brincar, faltou estarem juntos, faltou que estivessem em outras atividades que pudessem consumir o tempo da família, o tempo dos filhos, que não fosse somente a relação dele com o computador. Portanto, as crianças não podem ser responsabilizadas. Nós é que devamos nos responsabilizar. Tá ok o sinal com a doutora Rosana? Aparentemente sim. Ok, Rosana, vem cá. Nós estivemos agora tendo que lidar com tudo isso, estamos lidando com tudo isso e, inclusive, já temos um novo termo, né, da ciência, porque foram identificado uma fobia ao coronavírus, o chamado coronofobia. Joga aí, que eu estive lendo essa notícia. Produção, deixa eu ver aí como é que está essa notícia. É exatamente assim, coronofobia, o impacto da pandemia de Covid-19 na saúde mental. Termo novo, doutora Rosana? É isso mesmo? É um termo que começa a ser construído a partir desta nova situação. Claro que ele ainda não faz parte de um código de doenças mentais, porque ele é muito novo. Existem pesquisadores que dizem que esse termo nem pode ser utilizado, porque estamos passando por um medo de uma situação que é real. A morte tem batido às nossas portas. Então, a insegurança, o lavar as mãos constante, isso tudo pode ser apenas um reflexo de uma situação que é grave. Claro que existem aqueles que defendem sim o termo por conta de um exagero no medo, ok? Por exemplo, no ano passado, eu lembro que saiu em muitos jornais a ideia, né? Não a ideia, a notícia de que lá no Canadá, por exemplo, o papel higiênico acabou de tudo quanto é supermercado. Exato. Eu acho que as pessoas lembram disso, né? Uhum. E era um medo tão grande, e isso remete muito a gente ter medo de ficar sem aquilo que é necessidade básica e tem a ver com higiene. Então, o que nós vemos é uma literatura falando que é um termo que a gente pode utilizar e outros dizendo que não. Na verdade, o que nós temos é, de fato, um medo focado, um medo direcionado para esta situação, que é estarmos mergulhados nessa situação do coronavírus. O que a gente vê também, pessoas que estão, sim, com medo exagerado, exagerado. Tem pessoas que estão consumindo apenas o que elas já têm em casa, não aceitando nada que vem de fora. Tem gente colocando tudo na garagem e lavando e deixando no sol aquilo que o protocolo já diz que não é necessário. Pessoas assim colocando cada membro da família para morar em uma casa diferente, para caso um se contamine, seja lá como for, ele não possa transmitir para a família. Então, o que nós estamos vendo é pessoas com medo exagerado. Entendi. A maioria das pessoas ainda estão com medo que é real e necessário. Mas nós temos aqueles grupos. Seria estranho se não tivéssemos medo de algo que é real e está diante dos nossos olhos, né? Mas começa a ser complicado quando nós exageramos, porque obviamente tudo que é exagerado foge do controle e causa outros problemas. Rosana, eu volto daqui a pouquinho com você, tá? Não sai daí, o nosso intervalo é só uma pausa, mas você já sabe, até nosso intervalo é uma bênção cheia de esperança para você. Até já. Quero
uma ajuda para cuidar melhor aí das suas necessidades? Quer uma ajuda para cuidar melhor da sua autoestima, das suas relações, da sua saúde, em todos os sentidos? Nós queremos ajudar você. Você aceita? Então faz o seguinte, entre em contato com a gente, pede a sua revista Entre Família. É de presente, é de grátis, é para você. Entre em contato pelo nosso telefone, aparece aí no seu vídeo, pode ser também pelo nosso WhatsApp, 12982444449. Aparece aí no seu vídeo, você anota, entre em contato, pede a sua revista Entre Família e nós vamos mandar para você. São 15 lições. É um conteúdo muito bom, muito bem preparado, altíssima qualidade, com investigações que precisam ser feitas por você e depois disso tomar decisões acertadas. As decisões que podem salvar você, sua família, sua saúde. A gente precisa agir, minha gente. Hoje nós estamos pensando aqui alternativas, maneiras de a gente considerar o tempo difícil que nós estamos vivendo. Mas não mudou. Antes da pandemia era assim, durante a pandemia está sendo assim e continuará sendo assim. Nós precisamos buscar ajuda e nós precisamos nos responsabilizar por nossas próprias atitudes. Nós não podemos simplesmente nos queixarmos do que nos está acontecendo. Nós podemos não saber por onde começarmos, mas se estiver ao nosso alcance, encontrarmos auxílio, informações, uma direção que você possa seguir, você precisa se responsabilizar por seguir este caminho. O caminho do autocuidado, da autorresponsabilidade. Você precisa dar conta, porque você só tem a sua vida para dar conta. Se perder a sua vida, perdeu tudo. Perdeu família, perdeu trabalho, perdeu tudo. Não resta mais nada. Por isso que a alternativa A, a alternativa número 1, é que você cuide da sua vida, cuide da sua saúde, cuide da sua mente, cuide da sua vida espiritual. Está aqui uma ajuda para você, é grátis. Como assim você vai deixar passar? De verdade, eu falo isso aqui com muita preocupação, com muita seriedade. Você precisa se responsabilizar pela sua vida. Eu estava aqui dando uma olhadinha nas muitas perguntas que estão chegando para a gente e muitas pessoas dizendo, doutora Rosana, Darleide, como é que a gente faz? Eu tenho insônia, não estou conseguindo dormir, eu estou tensa, estou preocupada. Nós estamos compartilhando com você a certeza de que você precisa reorganizar os seus hábitos de vida. Se não faz exercício físico, não pode garantir uma noite de sono tranquila, reparadora. Se você trabalha o dia inteiro sentado no mesmo lugar ou em atividades que não consomem tanto energia, você come mal, come muito, não se exercita, vai dormir mal. Poucas pessoas vão poder dar testemunho de, Darleide, não faço nada e tenho uma saúde excelente. Ok, graças a Deus, passa esse gene para cá, deixa essa genética tomar conta do mundo. Mas não é assim com todo mundo. Então se responsabilize, se cuide, faça o que precisa ser feito. Tudo que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças, incluindo e principalmente cuidar de você, da sua saúde. Chamo de volta a doutora Rosana Alves para a gente não perder nenhum minuto mais sem ela aqui com a gente na nossa telinha. Volta aqui, doutora Rosana Alves, para a gente conversar. Tem várias questões aqui chegando para a gente, mas acho extremamente oportuno ouvir de você. As questões são estas, Rosana, que estão chegando. Olha, como agir? Como agir quando é alguém que está cuidando de outros com Covid, quando está com pessoas doentes em casa, quando tem que lidar com o desemprego, ou seja, luto, Rosana, muita dor, muita ansiedade, muita tristeza, muita perda para muita gente. E nós somos cristãos e nós temos empatia pelos que estão sofrendo, afinal de contas estamos muito perto uns dos outros e enxergar a dor do outro. Como é que você nos auxilia a pensarmos assim, e pode falar, tá? Fica à vontade, eu não preciso nem falar daqui. Pode fazer de conta que o programa é só seu. Ajuda a gente, ajuda esse mar de gente que está aqui te ouvindo e pensando, me ajuda, doutora, me ajuda, eu tenho uma demanda muito pesada, eu estou muito estressado, eu estou lidando com muitas questões importantes na vida. Me ajuda, segue, pode falar, amiga. Tá joia. Olha, quando nós pensamos em tudo isso que estamos vivendo, alguns estão vivendo de uma forma mais intensa,
Alguns a luta está mais difícil de ser encarada, porque existe o luto, alguém ali na UTI, filhos pequenos dentro de casa. Então, quando nós olhamos para o que a gente está vivendo, temos primeiro não nos conformar, mas aceitar que são tempos difíceis. E que se você estiver se sentindo diferente, mesmo adulto, mais irritado, mais cansado, é isso mesmo. Não estou falando para se conformar, mas para que a sua cobrança ainda não seja maior no aspecto assim: "Puxa, deve estar todo mundo dando conta e só eu aqui, a fraca, a frágil". Não, é um momento que todos nós, de alguma forma, a maioria de nós, tem sofrido. Então o seu sofrimento, ele é legítimo, é no momento onde todos nós estamos vivendo incertezas, perdas e perdas em diferentes aspectos, ok? Então, primeiro é isso. Se você estiver sofrendo, não tenha vergonha de admitir, porque está mais comum, talvez, do que você já saiba, ok? É comum nesse momento. Então, tenha condições de falar sobre as suas dores com alguém que seja de confiança. Se você não tem acesso a um psicólogo ou um profissional que possa te ajudar, mas alguém que você sabe que te escuta, te entende, que tem uma palavra de ânimo, esteja conectado com notícias, como o programa aqui, o consultório de família, que possa te trazer caminhos. Nós temos que tirar um pouco da nossa rotina, ficarmos escutando notícias que só são de desastre, senão a gente tem certeza absoluta que seremos dizimados, ok? Então, fala assim: olha, 7 dicas, alguém coloca 7 dicas para poder trazer uma distração para os seus filhos dentro de casa, exercícios que você pode fazer com o que você já tem dentro de casa, uma forma de relaxar para você dormir melhor. Então vamos atrás de notícias, de informações que possam te ajudar e não ficarmos mergulhados em quantos mais morreram apenas. Nós temos que checar essa informação ali, ó, uma vez no dia, no máximo, e depois a gente vai atrás do que traz esperança, do que traz estrutura, do que traz formas de enfrentamento, ok? Então, primeiro é isso. Todos nós estamos mais fragilizados. Todos nós temos as nossas dificuldades. Não é somente você que parecia que tinha o domínio da sua saúde emocional e nesse momento se sente fragilizado. Então, sentiu que alguma alteração importante aconteceu, trazendo prejuízos? O sono não está mais como era, a sua alimentação você tem comido a mais ou comido a menos, a irritabilidade, começou a falhar a memória. Qualquer sinal que traga para você de que algo mudou para pior, você já precisa prestar atenção. Não significa que você já tem uma ansiedade, uma depressão, mas que a sua qualidade de vida já foi afetada. Então presta atenção nisso. Não fique esperando piorar. Conversar com alguém já pode te trazer algumas possibilidades, ok? Outra questão que ela é muito importante é você de fato cuidar dessa saúde. Não tem jeito, a gente não abre mão. Mesmo fora de momentos como este, nós já indicamos para pacientes com ansiedade, com depressão, com até mesmo uma dependência química. A gente sabe quanto o consumo do álcool aumentou muito na pandemia por conta do estresse, tá? E da insegurança das pessoas, consequentemente a violência também aumentou. E o que nós indicamos até mesmo para jogadores compulsivos, para dependentes químicos, exercício físico. A gente não tem como abrir mão disso, mesmo dentro de casa. Nós precisamos fazer isso. Se cerquem de pessoas que são positivas também. Você olha, uma missão para todos nós: ajudarmos um amigo pessimista e encontrarmos 5 amigos otimistas, porque a gente é impactado, os estudos falam isso. O nosso cérebro é a média das pessoas com quem convivemos. Então você vai lá, ajuda um amigo, mas se abastece de gente que é positiva, sabe? Senão a gente não aguenta. É, a religiosidade, ela é extremamente importante nesses momentos, não tem como a gente negar isso. E eu falo de religiosidade mesmo,
As pessoas têm preconceito com esta palavra por conta de tudo que já aconteceu com ela, não é o tema do programa, mas quando a gente fala de religiosidade, os estudiosos, as autoridades que falam sobre religiosidade e espiritualidade, eles fazem as autoridades fazem uma diferença entre espiritualidade e religiosidade. Religiosidade é você ter muito claro para si um corpo de doutrinas ou um estilo de vida que você segue como padrão de vida. E quando a gente olha para as pesquisas sobre qualidade de vida, nós encontramos que a religiosidade ainda traz para a gente mais benefícios do que a espiritualidade. Porque a espiritualidade é assim, pensar, né, em algo maior, e etc. Mas você não tem tão específico que você tem que fazer. Uhum, Entende? Então uhum. essa é a diferença. E a gente ainda encontra a religiosidade sendo ainda mais benéfica, religiosidade desde que você pratique. Ok. Se você não praticar, ainda é pior do que você não ter nem espiritualidade, ok? São o que os estudos de qualidade de vida e neurociências indicam. Então é seguir aquilo que você sabe que tem que seguir, você ter essa rotina. Para aqueles que têm a possibilidade, por favor, isso não é regra, porque eu sei que não é possível para todo mundo. Que a Angelina não me escute neste momento dando este conselho, porque hoje não é possível um animalzinho de estimação, porque ele traz não somente para a criança, mas para os adultos também, um melhor enfrentamento dessas situações, Ai, ok? Rosana, inclusive eu estava dando uma olhadinha em notícias a respeito desse tema. Produção, joga aí para a gente ver que inclusive os idosos, por estarem afastados maiormente da família, dos familiares, têm sido o animalzinho de estimação, os pets, companhia de primeira. Olha aí, pets ajudam idosos a vencer a solidão na pandemia. Efeitos benéficos por terem essa companhia dos bichinhos, que obviamente nós sabemos precisa de muito cuidado. Não é só o bichinho que é cuidado, amorzinho, fofinho, também exige responsabilidade, cuidado. E essa entrega, né, de cuidar do bichinho faz com que essa companhia seja extremamente benéfica do ponto de vista de saúde relacional também, de alguma forma, né, Rô? Sem dúvida, e quando nós olhamos para a revisão de literatura sobre a importância do animal, tanto terapêutico quanto para o entretenimento, nós encontramos, e olha que foi antes da pandemia até, o benefício sim, os estudos científicos mostram que eles podem ser utilizados não somente lá para os pacientes com autismo ou outro transtorno, mas apenas adquiri-lo para o entretenimento já tem um benefício bem grande aí para a saúde emocional. Principalmente, olha já lá a dica, lógico, pode ser um animal de estimação. Como a Angelina agora não pode ter um animal de estimação, ela ganhou um pé de maracujá para cuidar. A mãe aqui é esperta. Mas é um cuidado, ela precisa cuidar do maracujá. E ela ver o maracujá crescer, né, o pé de maracujá crescendo, para ela isso é incrível. Então, esse entretenimento que envolve também cuidado, traz para a gente mais bem-estar. Por quê? Olha só uma das coisas, eu não li isso em nenhum estudo, mas estou fazendo essa relação aqui porque para mim faz todo sentido e tem fundamentação científica para eu falar isso. Aham. Olha, quando a gente olha para a dopamina, que tem a ver com prazer, com bem-estar, com relaxamento do corpo, enfrentamento do estresse, nós temos a nossa principal fonte natural, externa de dopamina, sabe qual é? Hum. Altruísmo. Quer aumentar a dopamina? De forma natural, os estudos mostram isso. O altruísmo faz isso. É preocupar com o outro, é cuidar do outro. Coloca o seu filho para ligar para o avô, perguntar para o avô se ele precisa de alguma coisa. É um animalzinho que ele vai precisar cuidar. Então, esse dirigir a necessidade do outro e você sendo a fonte de solução, de bem-estar para o outro, também é uma fonte incrível de relaxamento, é uma fonte incrível de bem-estar que a gente não pode desperdiçar. Então, o animalzinho de estimação, se você pode, é legal, uma planta para cuidar.
Olha, a partir de hoje, claro, você conhece essa criança melhor e você também se conhece para saber quais as atividades que para você são mais prazerosas. Ó, a criança ela vai ser responsável de ligar para os avós toda semana para saber se Uhum. estão precisando de alguma coisa. Entende? Você tem uma facilidade de lidar com crianças, talvez você vai reunir aí no Zoom, as mães que você conhece, que seja do prédio onde você mora, da sua comunidade religiosa, e vai falar assim: "Olha, o que eu tenho feito com meu filho que tem funcionado". E assim, quando nós estamos envolvidos com o outro, aquele que precisa da gente, isso é um suporte também para a nossa saúde emocional. Olha, você é esperta, hein? Um pé de maracujá para Angelina. Você é espertíssima. Mas é isso, né, gente? Todas as vezes que a gente doa tempo, doa sentimentos bons, doa atenção com qualidade para quem está precisando, a gente recebe de volta o benefício disso. Tá aí a ciência que não deixa a Bíblia mentir, né? Porque bem está escrito na palavra de Deus, especialmente quando Isaías diz que por meio do profeta é dito que Deus declara quando nós nos importamos com a necessidade do outro, Ele mesmo nos atende. Ele mesmo, quando dizemos Senhor, Ele diz, eis-me aqui. Veja, o extremo da bondade de Deus é se manifestando quando nós somos bondosos uns com os outros também. E essa é uma chave que a gente precisa ligar na vida, não é, Rô? Afinal de contas, nós temos nos tornado muito medrosos, muito desconfiados uns dos outros, pouco empáticos, bastante egoístas, muito ocupados, centrados em si mesmos. Nada melhor do que ensinar as crianças desde pequenas a serem atenciosos com o outro e nada melhor do que as primeiras lições que podem ser dadas cuidando de um pé de maracujá. Nada demais, né? Vamos lá. Que mais nós podemos pensar com relação aos cuidados com a saúde mental, saúde emocional para esses dias? O tema que não para de chegar aqui com a gente, repercutindo aqui a nossa conversa, é sobre a tal da ansiedade e a tal da depressão. Rosana, como nós já podemos verificar o que a Organização Mundial da Saúde já diz sobre uma outra pandemia de doença mental. Então, eu queria insistir com você para que você nos auxilie a entender quanto mais a respeito de prevenção e cuidado para a família em relação à ansiedade e depressão. Ótimo. Quando nós pensamos ainda mais do que a gente pode fazer, é de fato nunca esquecer dos sinais de que alguma coisa está diferente, ok? Não descartarmos o cuidado lá no início. Por exemplo, você pode falar assim: eu estou muito irritada. Eu acredito que nós precisamos ter um momento de parar e pensar. Então, eu estou mais irritada. Isso não é só para criança, não, é para nós adultos também. O que aconteceu essa semana que me deixou mais irritada? Às vezes não foi porque privação de sono, não foi isso. Mas eu fiquei sabendo, por exemplo, que a mãe de uma amiga faleceu e talvez isso tenha me deixado temerosa quanto à minha mãe. Então, esse refletir do que aconteceu é muito interessante. Esses dias eu estava conversando com uma amiga psicóloga também e foi muito, muito interessante o que ela falou e serve muito para gente. Nós precisamos, é a doutora Cris Linares, nós precisamos, por exemplo, começar a substituir a nossa crítica pela curiosidade, um amplo aspecto, ok? Quanto a nós mesmas, nós mesmos, nós falamos assim: nossa, hoje eu estou tão irritada, eu devia estar mais controlada e etc e tal. Isso é crítica. Crítica já é julgamento, a gente já fecha a questão, já coloca sobre alguém a responsabilidade. Agora nós podemos trocar a crítica pela curiosidade. Por que será que eu ando tão irritada? O que eu posso fazer para melhorar? O que mudou na minha rotina? A curiosidade é a possibilidade de pensar diferente, de agir diferente. É a porta aberta para a reflexão. Substituam a crítica pela curiosidade. Isso vai ajudar muito. Até mesmo isso ajuda muito quando nós estamos no convívio com o outro, sabe? Não, porque fulana saiu de casa, eu a vi ao supermercado. Não, talvez ela foi fazer compra para todos os idosos do condomínio dela. Então, substitua a crítica pela curiosidade no lidar com você mesmo, com o outro.
Pense aí no início, quando você já está sentindo alguma coisa de diferente, de parar, de pensar. O que a gente precisa fazer também, que é muito importante, é nós rompermos um pouco com a mesmice da rotina. Vou explicar para não parecer que eu estou contradizendo, tá? Nós temos que ter a nossa rotina organizada, horário de acordar, horário da refeição, etc e tal, mas nós precisamos programar, nem que sejam ali 5, 10 minutinhos, de uma atividade que a gente não faz todos os dias. Por quê? Porque isso traz alívio para o nosso cérebro, traz um pouco de entretenimento e também faz a gente contar o tempo diferente. A percepção da passagem do tempo para o nosso cérebro depende das nossas atividades. E se nós não colocarmos ali, que pode ser, olha como a gente pode ir juntando. Você tem ali uma demanda profissional muito intensa também dentro de casa. Mas você fala assim, quer saber amanhã? À tarde, eu vou tirar 20 minutos para ensinar para o meu filho como a gente brincava de amarelinha. Não sei, porque eu estou achando que as crianças nem isso sabem mais, né? Então, você vai tirar esse tempo que é diferente daquilo que você está acostumado a fazer, além de ser ótimo para a nossa saúde mental, também para a contagem do tempo no nosso cérebro. É extremamente importante, porque você não tem essa sensação de que você está perdendo tempo ou o tempo está passando rápido demais e você não está dando conta das coisas. Então, parar um pouquinho com esse tempo também é bem benéfico para o cérebro. E você, enquanto fala, me faz lembrar na criação, quando o Criador estabelece dia após dia, 6 dias, criação pronta, homem e mulher estavam criados, ele disse, um dia diferente, um dia para descansar, um dia para refazer as energias, refazer as forças, refazer essa conexão, ter um outro tipo de conexão com o Criador e entre o Criador e a criatura. Fica a dica para você aí de casa entender a importância do 7º dia, a importância do 4º mandamento como Criador planejou. Antes que existisse pecado, antes que existisse judeu, antes que existisse hebreu, antes que existisse Moisés, estou falando lá da criação, lá em Gênesis, quando Deus criou o 1º dia, 2º dia, 3º dia, todas as coisas foram criadas em 6 dias, o 7º dia foi um dia diferente. Quebrar ciclo de uma semana, quebrar ciclo durante o próprio dia, não é? Que essa é a sua sugestão, né, Rô? Pensar em maneiras de durante o dia. Sabe que isso me faz pensar em criatividade, não é? A gente precisa ser criativo e também sermos menos queixosos. Adorei a sugestão da sua amiga que você replicou aqui pra gente. Em lugar da crítica, uma curiosidade. Por quê? Por que não? Bom, produção, programa já acabando. Deixa eu lembrar então que a doutora Rosana Alves, ela tem uma série de cursos que são oferecidos a quem tem interesse. Neste momento, ela está com uma proposta muito interessante, chamada Protagonistas, não é, Rosana? Especialmente para Mulheres mulheres. protagonistas. Mulheres se tornarem protagonistas da sua história. Eu convido você a seguir a doutora Rosana Alves Oficial, aparece aí no Instagram. Lá você tem no link de todas as informações, mas eu devo dizer isso porque é prestação de serviço para que tantas pessoas que precisam de ajuda, tantas mulheres que precisam de suporte emocional, está aí a sugestão com a doutora Rosana Alves. E mais, ainda este ano, até o meio do ano ali, espera aí, a gente vai contar para vocês. Nós teremos uma semana inteira com a doutora Rosana Alves aqui na Novo Tempo. Será um evento e eu já digo para você, vai ser bom demais. Amiga, vai ser incrível ter você aqui com a gente uma semana inteira. Obrigada por você ter vindo ficar com a gente um tempinho. Deus abençoe a você. Um abraço para o André, um beijo para a Angelina. Deus te abençoe muito aí na sua missão. Eu que agradeço, amiga, e eu gosto de dizer que a gente tem que pensar que vai passar, vai passar. A gente só precisa aguentar um pouco mais, sermos suporte um para os outros e assim, então, daqui a pouco a gente tem uma história de resiliência para contar. Sempre uma honra estar com você, sempre um privilégio estar na TV Novo Tempo. Obrigada, meu amor. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. E nós vamos ficando por aqui com mais um consultório. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Põe em prática, busca o melhor que você puder. Não deixe as coisas ruírem, não deixe a sua casa desmoronar. Não abandona o barco. Permanece aí, mesmo sob tempestades.
Eu e você sabemos, há um Deus que com a sua voz acalma os mares, as ondas obedecem. Isso vai passar. O que a doutora Rosana disse é verdade, eu creio. Isso vai passar. Que Deus te abençoe ricamente. Ore, leia a Bíblia, busque ao Senhor, clame pela paz que o Espírito Santo e só Ele pode te dar. Muita oração, muita confiança em Deus, muita intercessão uns pelos outros. O poder de Deus se manifesta na vida daquele que o busca, que o louva, que o adora. Ele é Deus em meio às tempestades. Ele é Deus em meio à pandemia do coronavírus. Obrigada pela companhia, beijo, até a semana que vem, cheio de fé em Deus. Abraço, até lá.